Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, vamos já ler a palavra de Deus no livro, ainda continuamos no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 17, e ver alguns versículos. Nós vamos ler alguns versículos do livro de 1 Samuel para meditarmos na palavra de Deus. A Bíblia nos fala sobre um grande gigante chamado Golias, que insultava o povo de Israel. 1 Samuel, glória a Deus, no capítulo de número 17, lembrando que Samuel foi prometido, a Deus, prometido a Ana por Deus, foi entregue ao Senhor, e como sacerdote, ele se tornou juiz sobre Israel, e ali, por longos anos, agradou os olhos de Deus, e portanto que foi ele o escolhido por Deus para ungir o rei, o verdadeiro rei, que haveria de reinar sobre Israel e deixar suas raízes, para que então gerasse o Messias. Portanto que nós ouvimos a Bíblia relatar por muitas vezes no Novo Testamento, quando gritavam o nome de Jesus, eles falavam: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aqui a Bíblia mostra uma passagem, e eu queria ler com os ouvintes, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 23. O gigante Golias insulta os israelitas. Nós vamos ler, depois vamos pular um pouco de versículo, mas no final nós vamos trazer o contexto da mensagem. Todos que acharam, diz amém. Amém. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Vamos agora ler o versículo 32. Capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso,
e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Vamos no versículo 48, um pouco mais na frente. Versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alfarje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aleluias! Glória! Amigo, fala comigo através da sua palavra. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Pode desocupar as suas mãos, aplaudir ao Senhor como não, pode louvar ao Senhor como não. Irmãos, estamos em uma campanha em o qual estamos pelejando contra o mal, a guerra contra o mal. Por que podemos dizer que é uma guerra? Ah, pastor, eu não vejo tiros, eu não vejo bombardeios. Bom, aqui em Bom Jardim, nós não vemos bombardeio, poucas vezes vemos falar em tiros, mas já existem lugares que, além da guerra espiritual, já estão vivenciando a guerra física, material, aonde se vê bombardeio. Bem aqui próximo ao Rio de Janeiro, nós vamos toda hora assistir tiroteios. Então nós estamos falando de uma guerra que ela já não é mais simplesmente um pensamento da humanidade, é uma realidade da humanidade. E aqui, voltando um pouco atrás na Bíblia, nós vamos encontrar que essa peleja sempre existiu, que essa guerra sempre existiu. Nós vamos falar um pouco dela materialmente falando, mas também vamos analisar profundamente a guerra espiritual ao qual nós vivemos dia após dia aqui nessa noite. Mas voltando para a palavra de Deus, a Bíblia diz que uma certa via, Deus escolhe um povo, e esse povo era conhecido por todos como os hebreus. O amor de Deus por esse povo era muito grande. Deus cuidou, prometeu, tudo que Deus prometia, Deus cumpria a esse povo. Todavia, Deus sempre escolhia no meio do povo para que então, através dele, guiasse o povo. Um povo que já tinha visto o mar abrir na frente deles. Um povo que já tinha visto 300 valentes guerrear contra um exército maior do que a areia do mar. A Bíblia diz que os medianitas eram tantos que não dava nem para contar, pois era como a areia do mar. E no meio daquela multidão de inimigos, Deus escolhe
Gideão e fala com ele: levanta 300 e eu vou te entregar todos nas tuas mãos. E nós vemos que esse povo, eles tinham lembranças, eles tinham testemunhos muito grandes. Mas todavia, esse povo, ele era um povo que era muito tendencioso ao pecado. Era um povo frágil. Ah, mas tinha Deus? Sim, pastor. Sim, irmãos, tinha Deus. Mas todavia, todas as oportunidades que lhe apareciam, de alguma maneira, eles queriam se associar ao mundo. Poucas oportunidades que apareciam, eles já queriam se associar aos outros povos. Mesmo eles vendo que Deus era poderoso, que Deus, ele entregava os adversários nas mãos deles, mas todas as oportunidades que eles tinham, eles se associavam ao pecado. Mas uma certa via, a Bíblia diz que um dos seus líderes já estava velho, já na idade quase final da sua vida, e ele vendo que o povo, mesmo tendo muitos testemunhos, mas volta e meia eles deixavam o Deus de Israel e iam servir aos deuses estranhos. Eles paravam de acreditar no mar, no Deus que tinha aberto o mar, no Deus do invisível, no Deus que cuidou deles de dia, colocando até mesmo uma nuvem para que o sol não o destruísse no deserto. Um Deus que à noite andava com uma tocha de fogo, até mesmo para alumiar o caminho para eles. Eles lembravam disso. Eles sabiam disso, mas a Bíblia diz que o coração do homem é continuamente mau. Todas as oportunidades que tinham, eles pendiam para o pecado. Portanto, que o seu líder, no seu último discurso que ele deu, Josué falou: olha, eu não sei qual Deus que vocês querem seguir. Se é o Deus dos amonitas que foram destruídos, dos amalequitas, eu não sei qual Deus que vocês vão adorar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Josué falou: eu não sei para que lado que vocês vão. Eu só vou dar uma noção para vocês. Olha, o Deus dos amonitas deixou eles na mão. O Deus dos amalequitas não pôde fazer nada por eles, porque o nosso Deus o destruiu. Os deuses dos egípcios, que tinham tantos que eles nem sabiam tudo, eles botavam o nome de Deus, foram derrotados pelo nosso Deus. Mas eu deixo um recado para vocês hoje. Josué tinha 120 anos. Não importa o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor dos céus, ao Deus dos hebreus, ao Deus de Isaac e Jacó, ao Deus de Abraão. Oh, aleluias! Vemos nós que com todo esse testemunho, mais adiante, a Bíblia mostra que Israel passou a ser governado pelos juízes, e assim Israel tinha sempre tudo o que precisava. Mas eles olhavam os outros povos e tinham reis, e eles não eram governados por reis. Então chegaram diante do juiz, chegaram diante de Deus. Em outras palavras, fizeram tipo um protesto. Queremos um rei. Pois então vamos escolher um rei. E aí procuraram um rei, e até que acharam um,
e escolheram ele por nome de Saul. Por que escolheram? Era bonito, era o homem mais formoso que tinha. Era um homem com habilidades até mesmo de guerra. Esse vai ser um perfeito rei para nós. Mas a Bíblia mostra que esse homem, por mais que ele tinha aparência, por mais que ele pudesse deter de habilidades, por mais que ele pudesse vestir a couraça de um soldado, botar até mesmo o capacete de um soldado, colocar o colete ali de um soldado, pegar uma espada e pudesse erguer essa espada, porque ele tinha até mesmo estrutura física para isso, a Bíblia diz que ele foi rejeitado por Deus. A Bíblia diz que ele foi rejeitado por Deus. Ele tinha tudo que parecia ser o suficiente, mas faltava algo nele. E o que faltava nele, aleluia, foi o suficiente para Deus o rejeitar. E a Bíblia diz que então Deus vai e manda Samuel até a casa de um homem chamado Jessé, que lá na casa desse homem tinha 8 filhos. Samuel ainda não sabia que detinha 8 filhos naquela casa, só sabia que Deus havia mandado ele ir lá e ungir um dos filhos ao sucessor de Israel, ao rei de Israel. E ali então a Bíblia diz que Samuel vai, todos conhecem essa passagem, chegando à casa de Jessé, Jessé também sabendo que vinha na casa dele o sacerdote que ia ungir um dos seus filhos. Samuel então, mais que depressa, ou melhor, Jessé, mais que depressa, escolhe o mais forte. Opa, Israel gosta de beleza, então vai ser Abinadab. Ah, ele é o mais bonito, ele é o mais fortão, ele é o primogênito. Samuel entrou, eu creio que mais que depressa ia lá ungir o primogênito da casa de Jessé, a Eliabe, a Nibadab, tinha Sama, não, mas tem o outro, não, mas é o outro, não. Samuel, tu julga, Samuel, segundo a aparência, Samuel. Aleluia. Então passou os 7. Samuel então cansou, virou para Jessé e falou assim: acabou os mancebos? E Jessé falou: não, tem mais umzinho. Mas pensando eu que naquela hora Jessé podia até mesmo achar assim: não é nenhum desses, não vai ser ele também. Tem Davi que está lá no pasto tomando conta das ovelhas. Mas Davi não tinha nenhuma formosura. Davi era franzino, ruivo. Eu creio que não detinha nem estrutura para ser um soldado, porque quando foi mandado ele vestir as couraças de um soldado, ele não conseguiu andar. Mas, então os irmãos, talvez foi o primogênito lá, falou: ô Davi, mandaram chamar você lá, deixa eu ficar aqui tomando conta das ovelhas, vai lá. Mas eu creio que foram até mesmo duvidando, né? Eu creio que eles foram duvidando, não vai ser nenhum, se não for eu. Mas quando na porta pisou Davi, a voz do Senhor disse: Samuel, eis aí o meu escolhido, aleluia! Eis aí o meu ungido. Mas voltando ao texto dessa noite, tudo bem, assim aconteceu, mas tinha que ter um processo para isso acontecer. Precisava, até mesmo porque Deus, tudo que Ele faz é com ordem e decência. Tudo que Deus faz é perfeito. Para a sucessão de um rei precisava de ter a linhagem da família, ou ser filho, ou ter alguma linhagem que ligasse ele ao rei.
Tudo bem, daqui a pouco começa um grande problema em Israel. Qual o problema, pastor? O problema é que os inimigos de Israel, os filisteus, de repente aparece de frente ao exército e começa a desafiar o exército. Quem era o exército? Eram os soldados mais valentes de cada família que eles mandavam para a guerra. E ali de repente aparece no meio dos inimigos um grandão. A Bíblia diz que ele era tão grande que assustava, amedrontava todos os soldados de Israel. E começou esse inimigo a afrontar Israel. Israel ia para a peleja, ele aparecia e desafiava os soldados de Israel, e aquele que se ousava ir, morria. Porque ele era terrível. Ele era tão terrível que o exército de Israel se viu encurralado. Israel estava sendo envergonhado perante todas as nações. Todos já tinham até mesmo determinado que Israel seria derrotado, porque os inimigos tinham arranjado um soldado o qual era invencível. E ficaram lá, meses, 40 dias acampado, com medo do soldado dos filisteus. E a Bíblia diz que um certo dia o pai vira para Davi e fala: Davi, leva lá esses 10 queijinhos, Davi. Leva lá esses pães para o seu irmão. Eu creio que Jessé estava ansioso para saber notícia. Não era como hoje, que você pega o seu celular e liga para o teu filho lá no exterior: está tudo bem, filho? Naquela época era bastante diferente. O pai queria notícia, então mandou Davi lá. Aí a Bíblia diz aqui que no exato momento em que Davi chegou lá, nós lemos aqui na Bíblia Sagrada que no momento em que Davi chegou lá para levar comida para os irmãos, foi na hora que eles estavam sendo insultados. E estando ele ainda falando com os irmãos, com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todo Israel, todos os homens de Israel, vendo aquilo, fugiram diante dele, temiam grandemente, e dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei o enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Aí eu pergunto para a igreja nessa noite: aquele gigante era o diabo? Não. Aquele gigante era preciso, era necessário. Eu não tenho dúvida em dizer nessa noite que quem promoveu aquele gigante foi o próprio Deus. Quem permitiu aquele gigante foi o próprio Deus. Porque através daquele gigante pôde Davi se levantar para se tornar rei sobre Israel, segundo a jurisprudência da lei. Davi precisava pertencer à linhagem do rei. Então ele tinha que se casar com quem? Com a filha do rei. O que o rei promete? Para quem matasse o gigante. Imagina, Saul estava mal. Imagina os noticiários pelo resto do mundo. A notícia não andava tão rápida como hoje, mas andava. Eu creio que os outros povos também já tinham escutado: ó, Saul está ferrado. Saul não tem solução para ele. Ó, Saul está encurralado. Então Saul começou a fazer oferendas, a fazer ofertas. Eu dou tanto, eu dou mais isso, eu dou mais aquilo. E de repente, justamente um dia vem quem? Davi.
E Davi, quando viu aquele grande incircunciso desafiar o Deus dele, ele falou: ah, não. Quem é esse incircunciso? Quem é esse infeliz que está zombando do meu Deus? Ah, irmãos e irmãs, quantas vezes Deus permite uma luta na sua vida? Quantas vezes Deus permite um gigante para vir te afrontar? Quantas vezes você está de frente de Golias? Mas nessa noite o Senhor Jesus, Ele está falando conosco aqui. Como que você quer agir? Você quer agir como Eliabe, que ficou bravo com Davi, quando Davi falou: não, eu não aceito, eu vou lá falar com o rei, eu vou enfrentar ele. O irmão então mais velho falou assim: ô rapaz, você é maluco? O que tu está fazendo aqui, rapaz? Você não era para estar tomando conta das poucas ovelhas? Eu quero dizer, meu irmão, que na hora em que você se levantar para enfrentar esta luta, ouvinte, na hora que você levanta para enfrentar o teu inimigo, muitos vão até mesmo tentar tirar a sua fé, muitos vão tentar te impedir, muitos vão tentar até mesmo desanimar você, muitos vão tentar até mesmo dizer assim: rapaz, que é isso? Ah, quantos jovens, quantos irmãos que às vezes quer lançar um projeto de vida, montar o teu negócio. Vai chegar alguém e vai dizer para você assim: não, você está louco? Fica lá mesmo no teu negocinho, rapaz, fica lá no teu emprego. Não se mete não, rapaz. Quantas vezes que muitos enfermos crê que vai ser curado, mas quando chega perto do médico, muitas das vezes, ou perto de alguém que não detém da tua fé, e vai dizer assim: quê? Ser curado? Curado do câncer? Não existe cura. Problema de diabetes é pro resto da vida. Problema de pressão? Ah, isso aí uma vez, pressão para sempre. Quantas vezes que você vai tentar enfrentar o gigante na tua frente e vai aparecer alguém do teu lado para roubar a tua fé? Mas nessa noite Deus está dando um exemplo para nós de um homem valente, e nem era tão grande, de um homem, aleluia, temente a Deus, de um homem que não tenha medo da morte, porque enfrentar um gigante desse tamanho é só para quem confia em Deus, é para quem, aleluia, não teme nem a morte. E eu quero dizer, irmãos, que Deus está procurando valentes. Os olhos de Deus estão colocados sobre os valentes da terra. Deus está procurando o valente. Se você é um valente nessa noite, levanta, enfrenta esse gigante que está te amedrontando. Ô meu irmão, quero nem saber. Eu não volto para minha casa enquanto eu não levar a cabeça desse incircunciso. Eu não saio daqui enquanto eu não tirar a cabeça desse incircunciso. Bom, diante de tanta fé assim, então tá bom, leva ele lá no rei, né? Chegando no rei, o rei vira para ele e fala: não, filho. Ou seja, eu até agradeço a sua disposição, mas você não tem estrutura, mas você não tem preparo. Contra ele você não tem como ir. Mais uma vez,
Davi foi intimidado. E agora quem falou foi a autoridade máxima, o rei. Ô rei, eu tomava conta lá das ovelhas do meu pai, rei. Os ursos iam para comer as ovelhas, eu atracava com eles. Ô rei, não é tão simples assim não, rei. Em outras palavras, eu sou magrinho assim, mas ó, rei, pode confiar, rei. Deixa eu ir. Eu creio que o rei olhou e falou assim: ô meninozinho, oh, aleluia, oh varãozinho valoroso. Deixa eu te ajudar, né? O diabo, quando ele não consegue impedir você de ir, ele começa a querer te dar um empurrãozinho. Cuidado com o empurrãozinho do diabo, irmãos. Deus não precisa de ajuda para te entregar a vitória. Deus não precisa de ajuda para te ajudar, aleluia. Cuidado com as ajudinhas do diabo, porque pode te atrapalhar. Toma aqui, ó. Toma a armadura aqui para você vestir. Já que você vai, tem que ir igual um soldado. Davi botou aquelas latas do soldado, mas era muito franzino. Ou seja, Davi estava vestindo aquilo, e Davi estava pensando assim: bom, o que eu sou bom? Em que eu sou treinado? Na espada eu não sou treinado. Que essas armaduras aqui só vai me atrapalhar. Opa! Eu tenho uma funda. O que é uma funda? Uma funda era uma arma branca, como se fosse um estilingue, que os pastores de ovelha usavam para eles atirarem, arremessarem a pedra contra as bestas feras. Então eles atiravam longe. Ou seja, Davi era treinado naquilo. Davi tinha certeza: na espada eu não sou bom, mas aqui eu sou, aqui eu não erro. Quando os candidatos vão para participar dos eventos olímpicos, os países mandam seus representantes nos tiros de arco, flecha. Eles podem até ser mais precisos do que o outro, mas praticamente todos acertam. Uns são precisos. São os que mais treinam. São os que mais se concentram. E Davi, naquela hora, ele falou assim: eu sou bom aqui. Eu quero dizer, meu irmão, fecha teus olhos agora. Medita em que você é bom. Pastor, não sou bom em nada. Tira esse pessimismo daí. Porque todos nós temos uma qualidade. Todos nós temos uma qualidade para Deus. Todos nós somos capacitados por Deus. A Bíblia diz que há muitos vasos. Nós somos capacitados por Deus. Davi naquele momento virou para o rei e disse: deixa que eu vou, rei. Deixa que eu vou na minha fé. Foi lá, preparou 5 pedras. Há muitos estudiosos bíblicos que têm um dizer para cada uma, mas as horas não permitem hoje. Mas eu vou falar da principal. A principal é fé. Eu não sei como, mas eu vou levar a cabeça. Eu não sei de que maneira, mas eu vou destruir aquele incircunciso. Eu não sei como, mas eu vou receber a cura. Eu não sei como, mas eu vou receber a minha bênção. Eu não sei como, mas eu vou vencer. Aleluia! Não sei como é que o médico vai fazer, só sei que eu vou sair curado da cirurgia.
Eu não sei de quem vai patrocinar, mas Deus vai abençoar a minha vida. Eu vou pagar minhas contas. Eu não sei como, mas eu vou formar o meu filho. Deus vai prover, aleluias. Eu quero dizer, meu irmão, que este problema que está no teu caminho, este gigante, esse Golias que levantou lá na sua vida, na sua família, não foi para destruir a tua família, não foi para parar, aleluia, o projeto de Deus na sua casa, foi para levantar Davi na sua casa, foi para levantar Davi, aleluia, dentro de você. Oh, aleluia. Querido ouvinte, esse gigante não foi para destruir o seu sonho. Esse gigante foi para oficializar o seu sonho. Esse gigante não foi para acabar com a nação de Israel. Esse gigante era para oficializar o futuro rei de Israel. Ele precisava ter uma linhagem, e a linhagem que ele teve foi a palavra do rei, que quem vencesse o gigante ia ficar rico, casar com a filha do rei, ainda ia receber isenção de imposto para toda a sua casa. Eu quero dizer, meu irmão, se trouxermos para o dia de hoje, quem vence, aleluia, tem prosperidade, tem bênção de Deus, porque Deus é dono do ouro e da prata. Aleluia. Quem vence o inimigo tem uma aliança, a aliança da salvação que está posta sobre você, a aliança do Senhor com a nossa vida. Quem vence é livre, porque naquela época os povos eram escravos. A Bíblia diz que eram cobrados impostos de forma agressiva. Os soldados vinham na casa do povo e tomavam os impostos, tendo ou não tendo. Há exemplos de livros que contam história que muitos roubavam até o alimento das casas das pessoas. Mas o Senhor deixou aqui uma promessa para aquele que confia no nome de Deus vivo. Aquele que confia em Deus, ele tem lá do princípio, lá da promessa a Davi. Deus então estava ali oficializando o futuro rei de Israel. Deus estava oficializando o futuro rei que iria cuidar do povo, do futuro rei que ia ser a linhagem até do Messias, do futuro rei que até os dias de hoje não houve nenhum outro rei como ele. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. E eu quero dizer que nesta noite, meu irmão, você pode sair daqui como Davi. Você pode sair daqui hoje com a cabeça do gigante nas tuas mãos. Oh, aleluia, Jesus. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alfarje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-as da bainha e o matou.
e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Fica de pé, igreja. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus, igreja. Oh, maravilha, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem vai sair daqui hoje? Quem quer sair daqui hoje? Aleluia. Glória a Deus. Com a cabeça do adversário. Você vai sair daqui hoje com aquela luta que você entrou debaixo dos seus pés. Aquele espírito que se levantou na tua casa, que você dizia assim: é o diabo, pastor, é o diabo. Tudo é Satanás. Não, meu irmão. Deus muitas das vezes vai levantar luta, vai permitir pelejas, para que você busque o seu princípio, para que você se encontre, aleluia, com o seu princípio, para que você volte aos princípios da oração, aos princípios da fé, porque se Ele deixar você sem passar por nenhuma luta, você se desvia dos caminhos dEle. Ah, meu Deus, eu não sei porquê. Vocês pendem para ir para o outro lado, vocês querem adorar outros deuses, vocês querem servir ao mundo, mas olha, eu não sei aonde vocês vão, eu não sei quem vocês vão adorar, mas eu e minha casa serviremos a Deus, aleluias.